Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acás e sua queda. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é justo e agradável aos olhos de Deus, o Senhor, como o havia feito o rei Davi, seu antepassado. Versículo 2. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos e imagens fundidas para os Baalins. Veja só o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. Acás, 11º rei de Judá, filho de Jotão, inveterado adorador idólatra, sujeitou-se voluntariamente à Assíria. Sempre houve alguma idolatria entre o povo, e sempre houve pessoas que permaneciam fiéis ao Senhor. Mas em dias anteriores, os reis decadentes, associados à família de Acabe, encontraram alguma resistência entre o povo. Na época de Joás, o povo passou a ignorar cada vez mais a religião do rei. No tempo em que Acás assumiu o trono, o povo e seu rei tinham se tornado inveterados adoradores idólatras. O povo e seu rei tinham se tornado inveterados adoradores idólatras. Acás levou a adoração dos Balaíns ao extremo de queimar os próprios filhos em sacrifício a Baal. Continuando, versículo 3, voltando na King James atualizada, versículo 3. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Inom, e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e as abominações das nações pagãs que Deus havia expulsado da presença dos israelitas. Acás sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda grande árvore verdejante. Aí veja só a consequência. Deus entrega Acás às derrotas. Versículo 5. Por esse motivo, Deus, o Senhor, seu Deus, entregou Acás nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram. Fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram cativos para Damasco. Da mesma maneira, Israel infligiu a Acás grande derrota. Da mesma maneira, Israel infligiu a Acás grande derrota. Versículo 6. Em apenas um dia de batalha, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 guerreiros valorosos de Judá, pois Judá havia abandonado Deus, o Senhor, Deus dos seus antepassados. Versículo 7. Ezicre, soldado poderoso de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu próprio povo, irmão, 200.000 pessoas,
entre mulheres, meninos e meninas, e saquearam deles grande despojo e carregaram tudo para Samaria. Veja aqui o comentarista da King James Fiel, voltando aqui. Peca, 18º e penúltimo rei de Israel, obteve uma grande vitória sobre Judá, mas libertou todos os seus prisioneiros em resposta à ordem de Deus, na sequência costumeira de causa e efeito que caracterizava o livro de 2 Crônicas. Acás, de Judá, tinha abandonado o Senhor, e assim foi derrotado pelo rei de Damasco, que levou muitos reféns. Além disso, Peca, rei do reino de Israel, ao norte, também derrotou Acás de Judá. Mais uma vez, a avaliação do cronista é que isso aconteceu porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor. Havia abandonado o Senhor. Do exército de Judá, 120.000 foram mortos. Isso provavelmente significa que Acás ficou com menos da metade de seu exército original, e ainda Acás perdeu seu filho, seu chefe de gabinete e seu primeiro-ministro. O exército de Peca também capturou um grande número de reféns e os transportou para Samaria, capital de Israel. O cronista nos lembra que Israel e Judá eram irmãos, embora fossem inimigos mortais nessa época. E voltando, Israel ouve o profeta Oded, continuando o versículo 9. Entretanto, vivia ali um profeta do Senhor, chamado Oded. Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e os advertiu. Eis que, irando-se Deus, o Senhor, Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanho ódio e violência, que vossa maldade ficou evidente nos céus. Versículo 10. Agora, ainda quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém à condição de escravos e escravas. Ora, porventura não sois vós também culpados por erros e pecados diante de Deus, o Senhor vosso Deus? Sendo assim, atendei-me, pois nesse momento, e fazei voltar os presos que tomastes cativos de vossos próprios irmãos, porquanto o fogo da ira do Senhor já se acendeu e está sobre vós. Porquanto o fogo da ira do Senhor já se acendeu e está sobre vós. Veja só, novamente surgiu um profeta, desta vez um homem chamado Oded. Na outra versão fala Obed, que vivia em Samaria. Ele confrontou o exército vitorioso de regresso com alguns fatos básicos a respeito da divina lei de Deus. A matança que eles realizaram de seus irmãos hebreus não era aceitável. Os israelitas nunca deveriam escravizar outros israelitas, mas isso era o que Peca pretendia fazer. Obed lembrou ao rei de Israel que ele também era culpado e podia merecidamente enfrentar a mesma punição. Alguns líderes do Reino do Norte perceberam a gravidade do erro que estavam para cometer. O exército de Israel libertou os reféns e algumas outras pessoas foram encarregadas de assegurar que eles voltassem para Judá. Esses cativos receberam comida e vestes, e alguns até receberam jumentos para os levar de volta até Jericó.
abre parênteses, a cidade das palmeiras, fecha parênteses, onde foram deixados. Veja só, continuando aqui, voltando, versículo 12. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adilai, contra os que estavam retornando da guerra, e lhes repreenderam, exclamando: Não fareis entrar em nossas terras esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos erros e pecados ainda mais culpa diante de Deus, o Senhor. A nossa culpa já é muito grande, e o brasume da ira de Deus já está sobre nossas cabeças. Versículo 14. Então, assim que ouviram estas palavras, os soldados armados abandonaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Versículo 15. Em seguida, certos homens designados nominalmente para este fim puseram-se a reconfortar e encorajar os prisioneiros, utilizando o próprio material que havia sido trazido com o despojo. Vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois conduziram-nos, colocando sobre animais de carga os fracos e feridos, até seus irmãos que estavam em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida regressaram a Samaria. Estarei lendo agora o que diz a Bíblia King James atualizada aqui no rodapé. A bondade com que os captores do Reino do Norte trataram seus prisioneiros de Judá, sobretudo conforme os pormenores registrados nos versos 14 e 15, pode indicar um antecedente histórico para a parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas 10, 25 ao 37. A atitude de Obed, a atitude dele para com o norte, é demonstrada por sua disposição de chamá-los de irmãos. Versículo 11. Este tipo de expressão de amor e respeito à dignidade humana é singular nas páginas do Antigo Testamento, e mais se parece com os ensinamentos do Messias, Jesus Cristo, no Novo Testamento. É raríssimo uma vitória militar resultar em algum exemplo de virtude fraternal, ou uma conquista demonstrar consideração para com o próximo. A terrível história das guerras entre os seres humanos poucas vezes registrou tratamento tão nobre e honrado para com 200.000 prisioneiros de guerra. Assim diz aqui o comentarista da King James atualizada. Continuando, Acaz pede socorro ao inimigo. Versículo 16. Por esse tempo, Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o socorresse, pois os edomitas atacaram Judá mais uma vez e derrotaram e fizeram muitos cativos. Versículo 18. Os filisteus haviam invadido as cidades de Shefelá, da planície, e do Neguebe, o sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e seus povoados, Tímina e suas aldeias, e Ginzo e seus arredores, estabelecendo-se ali. Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acaz.
Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acás, porquanto este foi responsável por conduzir Judá a pecar de modo desenfreado, e por essa razão Deus o desprezou completamente. Versículo 20. Então Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e causou a Acás problemas ainda maiores em vez de servir de qualquer ajuda. Porque Acás lançou mão de alguns objetos valiosos dos despojos que estavam guardados na casa de Deus, assim como tomou dos tesouros que estavam no palácio real e na casa dos príncipes, e entregou tudo ao rei da Assíria. Com tudo isso, não o ajudou em nada. A falta de bom senso de Acás. Versículo 22. Mesmo nesse tempo em que passou por várias provações, o rei Acás não mudou de atitude. Pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Deus, o Senhor. Não mudou de atitude. Pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Deus, o Senhor. Versículo 23. Ele chegou a oferecer sacrifícios às divindades pagãs de Damasco, que o haviam derrotado, pois imaginava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei também eu sacrifícios a eles, certamente me socorrerão. Todavia, eles foram precisamente a causa de sua queda fatal e da ruína de todo o Israel. Versículo 24. Então ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas do templo do Senhor. E ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Versículo 25. Também em cada cidade de Judá mandou construir altares idólatras para queimar sacrifícios e perfumes a outros deuses. E assim provocou a ira de Deus, o Senhor Deus de seus pais. Versículo 26. Os demais fatos e acontecimentos do reinado de Acás e todos os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. Versículo 27. Acás adormeceu com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi proclamado rei e passou a ocupar o seu lugar. Então, Acás errou, ele tentou resolver seus problemas, né? Ele, em vez de voltar-se para o Senhor e pedir a sua ajuda, Acás tentou resolver os seus próprios problemas, pedindo para si a proteção de Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele ofereceu ao rei da Assíria todas as suas posses e tudo que pertencia à casa do Senhor. Acás parecia ter se irado contra Deus. E por isso aí nós vemos a derrota total de Acás. Muito bem, eu concluí a leitura de 2 Crônicas, capítulo 28. Fiz a leitura na Bíblia King James atualizada e li parte dos comentários na Bíblia King James Fiel. Querendo Deus, posteriormente, amanhã, estaremos lendo 2 Crônicas, capítulo 29, que está escrito O Avivamento de Judá por Ezequias. Até a próxima.